Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Aria dos Animes. E hoje então vamos continuar para mais um vídeo de Black Clover, falando sobre o filme de Black Clover e a espada do Rei Mago. Vamos então hoje nesse vídeo falar sobre o 20º Rei Mago do Reino de Clover, Edward Avalanche. Mas antes de realmente ir para o assunto principal do vídeo e começar a falar sobre isso e muito mais, eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo, que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço o apoio de todos vocês, então sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, nós basicamente vemos de que o Edward Avalanche é o 20º Rei Mago dos Cavaleiros Mágicos do Reino de Clover, onde ele basicamente, embora até aparente estar em certo desacordo com os ideais do Asta e seus companheiros, ele luta ali para realizar a sua própria justiça, e dentre todos os Reis Magos que a gente vê sendo apresentados, os antigos Reis Magos, ele é um dos que a gente mesmo vê sendo um tanto quanto mais bondosos, assim, mesmo ele não sendo tão piedoso. Ele mesmo ali pede para que os membros da Touros Negros, quando vêm enfrentar ele, saiam ali do meio. Ele não tem o intuito de matá-los se eles saírem da sua frente, só que é óbvio que a Touros Negros não vai aceitar isso, porque aceitar isso seria a mesma coisa do que aceitar que ele pode simplesmente ter carta branca para destruir o reino de Clover. Então a gente mesmo vê de que ele é alguém bondoso, ele é alguém até ali como todos os outros Reis Magos que não são apresentados nesse filme, é alguém bondoso que passou por coisas bem terríveis no seu passado e que agora tenta criar toda essa utopia no reino de Clover ao lado do Conrad. A gente vê de que ele é um homem um tanto quanto mais velho, de cabelos brancos e barba e bigode grossos. Até a gente, talvez na época, tinha gente teorizando de que ele poderia ser algum ancestral ali, algum descendente muito antigo da família Silva. A questão da magia de gelo é uma certa variação se a gente parar para pensar da magia d'água, mas ele não tem ligação alguma com a família Silva. E ele até ali a gente mesmo vê a magia dele, a magia de cunha de gelo, na qual com esse atributo mágico ele consegue ali chegar ao zero absoluto, que é algo que basicamente é uma temperatura ali em que simplesmente não existe movimento algum, ou movimento mínimo, menor quantidade de movimento das moléculas dos átomos que compõem os corpos. Então a gente vê de que essa habilidade dele, a magia dele de conseguir chegar até o zero absoluto é algo que a gente vê de que funciona até mesmo na magia. Ele consegue congelar até mesmo a magia no zero absoluto, e meio que, mesmo sem a anti-magia do Asta, ele consegue utilizar a magia dos outros, impedindo que as outras pessoas usem magia contra ele. E é até por conta disso, de que a Noelle e os demais membros dos Touros Negros, a gente vê de que, com a exceção do Asta, que vai lutar com o Conrad, o Yami, que tinha sido sequestrado, mas acabou sendo salvo pelo Yuni, foi lutar contra o Jester, e o Nat, que ainda não tinha sido apresentado de certa forma por os demais Touros Negros, por conta de que o filme se passa antes do sequestro do Yami pela Tríade Negra. A gente vê de que todos os demais Touros Negros vão lutar contra o Edward e levam ele para aquela zona mágica ali, onde a gente basicamente tem vários vulcões, lava, para evitar ali, ou tentar ao menos enfraquecer a magia de gelo do Rei Mago. Só que no fim das contas foi completamente inútil. A gente mesmo vê de que ele consegue até mesmo congelar lava numa temperatura escaldante, ele simplesmente congela. A gente mesmo vê o desespero do pessoal por conta de que eles têm um momento que eles mal conseguem usar magia diante do Edward.
Edwards. E ainda para piorar a situação, a Noelle ali naquele momento ela estava sem magia, porque depois da luta contra o Conrad ela acabou tendo o grimório dela trancado e com isso ela não conseguiu usar mais nenhum feitiço, mais nenhuma magia de criação. Por mais que ela pudesse ainda assim manipular a água, jogar pequenos golpes com a magia de água, ela não ia ter um poder tão grande assim. Então por conta disso eles acabaram ficando bem ali desfavorecidos no meio dessa luta. É só quando o Asa acaba ali conseguindo usar a anti-magia dele, ele toca com a espada dele ali na espada imperial, ele consegue assim evitar ali, ele faz com que a espada acabe completamente com esse poder e também depois consegue ali acertar ali o Conrad com a espada bem no meio da barriga dele, bem no meio da boca do estômago dele, e com isso ele até consegue fazer com que a Noelle volte a usar a sua magia. Ele anula de certa forma, ao menos que temporariamente, o efeito da magia do Conrad, e com isso a Noelle pode voltar a usar a sua magia. E a gente mesmo vê de que ela já até entra no modo Valkyria dela para lutar contra o Edward, junto de todos os outros touros negros que estão ali, mas a gente vê que mesmo que esteja ali todo mundo junto, a gente vê Finral, Vanessa, Lucky, Grey, Noelle, Zora, Zachary, Gauch, Gordon e o Magna, todos juntos, acaba sendo bem inútil ali no começo. A própria Grey tentando ali transmutar o gelo para depois tentar virar água para Noelle usar, acaba de início sendo congelado. O próprio Edward usa ali a igreja do fim do mundo dele com a sua magia de cunha de gelo para criar toda uma igreja. Ele começa a congelar tudo, ele tentando ali parar todos os touros negros. Ele também consegue criar vários gigantes de gelo e com isso a destruição seria imensa se não fosse o poder mágico da Noelle ter voltado. E aí que começa o grande combo dos touros negros. O Gauch pega ali o olho dele, ele olha diretamente para Noelle e cria com isso vários clones dela que vem num combo absurdo para cima desses golems ali do Edward. A gente vê um combo da magia de veneno do Gordon e da magia de fogo do Magna para cima ali do Edward. A gente vê também a Grey depois conseguindo agora transmutar o gelo para água, para fazer todo mundo se aproximar ali do Edward, para Noelle ter ali mais água ao redor dela, usar essa água também fora da magia dela. A gente vê o Lucky indo mega frenético para cima do Rei Mago, e por último a gente vê a finalização com a Noelle mandando seu poderoso rugido do dragão do mar para cima dessas estátuas que o Edward consegue construir com a magia de cunha de gelo dele. E no fim das contas a gente vê que a história do Edward é algo que a gente acaba parando para pensar depois dos últimos acontecimentos do mangá, as coisas mais recentes, mas não tão recentes assim, alguns meses atrás, mas a gente vê de que se lembra muito da história da irmã Lily. Durante o anime a gente viu ali de que quando os elfos estão invadindo, estão destruindo, no caso, todo o reino de Clover, eles acabam, alguns deles, indo então até a vila de Raj. Eles chegam lá na igreja onde a irmã Lily começa a tentar proteger o padre e todas as crianças, e ela usando a magia dela, e é algo que o próprio elfo ali, o cara que foi tomado por um elfo, ele mesmo sente uma quantidade de magia bem maior do que um plebeu normalmente tem. E a gente depois vê a constatação de que de fato a irmã Lily era ali uma nobre que acabou abandonando a nobreza por conta de que ela não conseguia ali ver mais salvação na nobreza. Ela mesmo decidiu ali fazer o seu próprio papel, ela decidiu fazer alguma coisa de útil como sendo alguém da nobreza. Ela mesmo rezou e rezou várias vezes para que Deus tentasse resolver tudo isso, mas de nada adiantava. A gente mesmo vê de que ela acaba então depois abandonando a nobreza e se tornando
tornando uma freira lá na região esquecida, de certa forma, né, entre aspas, do reino de Clover, e começa a ficar lá no vilarejo de Hush. E o próprio Edward tem uma história bem parecida com isso. Ele era ali um padre, só que inicialmente ele era tinha uma grande relação ali um tanto quanto conflituosa com os nobres. Ele mesmo ali se tornou um rei mago com o intuito de tentar mudar o reino de Clover, não apenas proteger o reino, porque ele teve que cometer, sem sombra de dúvidas, muitas atrocidades para proteger o seu reino, mas a gente vê de que uma das maiores ameaças do reino de Clover não vem de fora, mas vem de dentro. Os próprios nobres, a mentalidade da nobreza, da realeza, de quem é ali mais rico, quem tem mais poder, acaba no fim das contas sendo algo bem mais problemático. A gente mesmo vê de que é mais fácil resolver os problemas externos do que os internos. O próprio Edward, ele tinha ali uma relação tanto quanto conflituosa com os nobres, tanto que ele ali, quando se tornou um rei mago, deva ter tentado fazer alguma coisa para limitar as ações dos nobres, coisas do tipo, né? Diminuir todos esses privilégios, esses benefícios que eles tinham, mas provavelmente não deva ter dado nem um pouco certo. Os próprios nobres devam ter ficado, digamos que, bem descontentes com o Edward, e por conta disso a gente vê de que todo mundo ali da igreja que ele trabalhava, né, na época que ele ainda era padre, e até ali todo mundo que ele gostava, um ciclo de pessoas ao redor dele, pessoas bondosas, acabaram todas sendo injustamente mortas. Então a gente vê que faz um certo sentido ele meio que se corromper por causa dessa ira, essa vontade de se vingar. Mas é óbvio de que a ambição dele, os planos deles não são ali os melhores de todos. Como eu já falei nos 2 últimos vídeos, ou vou falar nesse, com certeza, provavelmente vou falar no próximo, os fins não justificam os meios. Independentemente dos propósitos desses reis magos serem boas coisas, eles não estão certos. Ele mesmo via de que a nobreza não tinha salvação alguma, só que a gente vê, por exemplo, a Noelle, a Mimosa, a gente vê de que existem nobres. O próprio Yuno, depois a gente descobre que ele é alguém da realeza de Spades, ele é o príncipe de Spades, mas esse poder dele ali, essa posição, essa alta posição social dele, da Noelle, da Mereoleona, do Fuego Leon, da Mimosa, isso não torna eles pessoas ruins. Tanto que o próprio Edward, ele vê de que a Noelle é uma boa garota, ele mesmo ali queria viver em um mundo em que talvez ela estivesse lá, teria ali ao lado dela, de Fuego Leon, de Mereoleona, de todos esses nobres que são boas pessoas. Ele poderia ter conseguido mudar ali mais, de uma forma melhor, de uma forma menos violenta, o reino de Clover. Então a gente mesmo vê de que no fim das contas eles estavam sozinhos, é claro, mas é óbvio que isso não justifica o fato de que tudo que eles estão fazendo é porque eles estavam sozinhos, porque eles não tinham ninguém para impedir eles não tinham ninguém ali para tentar fazer alguma coisa para impedir que eles fizessem aquilo, mudar o pensamento deles. Óbvio que isso não é justificativo o suficiente para dizer que o que eles fizeram não era certo. De maneira alguma aquilo que eles fizeram foi certo, mas a gente vê de que ao menos eles acabam depois reconhecendo isso. Eu acho que o ponto alto ali do filme é essa questão de ter um debate sobre o que é ser o Rei Mago. Nem mesmo, por exemplo, em Naruto, que a gente via muito Naruto querendo ser Hokage, quero ser Hokage aqui e ali, a gente vê a história o tempo inteiro isso, mas nunca teve um grande debate sobre o que é ser um Hokage, qual é a missão de um Hokage. A gente mesmo vê que o próprio Asta acaba ali, junto de Black Clover inteiro, trabalhando essa questão dessa grande ambição do protagonista de que não é simplesmente ele quer porque quer, ele tem um objetivo, ele tem ali uma missão, um propósito com isso. A gente mesmo vê de que quando o Conrad questiona o Asta que tipo de mundo ele pretende criar como Rei Mago, ele simplesmente vê de que é um mundo em que todas as pessoas possam rir, elas possam sorrir em paz. E é algo que o próprio Conrad vê de que para ele isso daí são apenas meros
contos de fada, apenas delírios, sonhos infantis. Ele não acreditava de fato isso iria dar certo. Mas ninguém sabe se isso iria dar certo ou não. É apenas vendo ali para crer. Simplesmente a gente tem que ver isso sendo colocado em prática. Caso o Asta se torne ali em algum momento o Rei Mago, ele vai ter muitos desafios pela frente. Só que primeiro ele não vai estar sozinho e ele é alguém que não vai desistir. E aqui e agora, onde quer que seja, ele irá superar os seus limites. Ele irá superar as adversidades. Eu creio que o fim de Black Clover vem a falar muito sobre essa questão ali das diferenças sociais, de desigualdade, essas questões que não apenas são presentes no mundo de Black Clover, como também são presentes ali no nosso mundo. Mesmo que Black Clover tenha muitos pontos baixos ali, muitos pontos negativos, tenha seus altos e baixos, mais dos seus baixos por conta da animação, tanto quanto ruim, eu fiquei tão feliz que a animação do filme foi sensacional, me vem ali muita esperança. E por favor, Netflix, banque aí a continuação do anime, faça que nem, por exemplo, Bleach está sendo feito. Em temporadas ali teria muito mais tempo para abordar muitas coisas, iria ali ter uma animação melhor na maioria dos episódios, então seria tão melhor se isso acontecesse. Mas a gente vê de que Black Clover tem vários pontos baixos, seja na animação, seja por conta de que gente reclamar de que é muito roteiro, é poder sendo tirado daquele lugar que eu não posso falar, senão o YouTube bane o vídeo, ou ninguém morre, virou Fairy Tail da vida, tem várias e várias reclamações, mas algo que a gente não pode falar é de que Black Clover é ruim. Mesmo que tenha ali muitos problemas, eu até a morte defendo essa obra porque ela é muito boa. Ela tem muitas lições de vida, muitas lições ali para a própria humanidade aprender com isso. Não é apenas um único anime, os animes irão salvar o universo. Já disse ali um personagem que a gente tem lá em Eden Zero puxando isso aqui para cá, mas a gente vê de que não é apenas um desenho como muita gente vê, ou uma animação. É algo muito importante, sem sombra de dúvidas. A gente vê de que a obra retrata tudo isso muito bem. Sem sombra de dúvidas, valeu a pena a espera ali, foram alguns aninhos de espera, mas valeu muito a pena todo esse tempo pra gente ver ali o filme de Black Clover e a espada do Rei Mago. E a própria conclusão ali da luta contra o Edward, e a gente mesmo vê ali a Noelle tomando essa grande iniciativa, esse ponto de vista, ela mesmo vendo de que as pessoas podem mudar. Ela era alguém horrível, a personalidade dela, óbvio que tem suas justificativas, mas ela era aquela garota metida, mesquinha, mimada, aquela garota de fato irritante no começo da história. Mas conforme ela vai convivendo ao lado dos touros negros, do astro, ela vai aprendendo mais, ela vai superando seus limites, ela vai amadurecendo com tudo isso. A gente vê de que ela muda e para melhor, então a mudança é possível. Mas basta ali você aceitar que quer mudar e tentar fazer a mudança. A mudança em você não vai acontecer de uma hora para outra, muito menos a mudança no mundo. A gente tem que começar mudando o que está errado, o que a gente vê como errado, que está dentro de nós mesmos. É apenas aceitando ali essas diferenças, tentando lidar com tudo isso, tentando ali pensar de uma maneira melhor, não apenas para o nosso bem, mas para o bem de todos, que a gente pode aos poucos começar a criar um mundo melhor. E como o próprio Asta diria, aqui agora nós iremos superar os nossos limites. Mas nós com isso também temos que acabar com esse vídeo. Eu infelizmente já vou me despedindo de todos vocês, o vídeo já vai encerrando por aqui, mas nós no próximo vídeo de Black Clover teremos então a análise final, definitiva de Black Clover e a espada do Rei Mago, indo falar sobre Conrad, sobre magia de Chaves, sobre a luta dele contra o Asta, a grande
grande confronto ali, um embate de ideias e sobre o que é ser o Rei Mago, mas isso é só pro próximo vídeo. Eu já vou me despedindo de todos vocês, mas espero imensamente que vocês tenham gostado desse vídeo e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então falou, valeus e fui!